livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Hoje a gente vai ler o capítulo 12, que se chama Ser portador de luz é uma tarefa respeitável. Então, esse capítulo ele vai ser um pouco mais longo, então eu decidi deixá-lo em duas partes, tá? Porque como eu falo um pouco, né, também no meio do capítulo, eu sinto que a minha voz vai falhando, né? Então para mim fica bem cansativo ler, mas também é bastante denso para a gente entender. Então eu percebo que quanto mais longo o vídeo, mais longa a leitura do capítulo, mais a gente perde alguns detalhes importantes, porque é sim um livro denso e a gente precisa estar totalmente focado, aberto nas informações que estão sendo passadas aqui. A gente já sabe, né, que esse livro é um grande portal multidimensional, que coisas começam a acontecer na nossa vida a partir do momento que a gente começa a se abrir para essa energia, para essas informações, que a gente começa a abrir o nosso campo mesmo para aquilo que a gente realmente veio fazer aqui. Então, por ser um livro, né, que tem assim uma atenção, que requer na verdade uma atenção especial, eu vou separar esse capítulo, que é bem mais longo, em duas partes. Então vamos à leitura. Chegou a hora de todos redefinirem suas identidades num senso muito mais amplo. Nem vocês, nem vossos líderes políticos têm a menor ideia dos eventos que transpiram pelo cosmos. Precisam parar com definições ingênuas sobre os deuses, que do céu vieram a este planeta, seres muito talentosos e capazes, todos ligados entre si espiritualmente. Nos próximos anos, vocês, como espécie, terão acesso a ideias muito perturbadoras. Estamos preparando-os por um decreto da família da luz, para que possam informar-se e compreender as opções que lhes pertencem por direito. Esse capítulo, ele vai ser bem interessante, tá? Ele vai trazer algumas ideias, e o que mais me chamou a atenção é o quanto ele é recente, o quanto ele é atual, o quanto ele é moderno. Parece que ele está falando com a gente agora, parece que ele foi escrito ontem, e a gente sabe que esse livro é do início dos anos 90. Então, realmente, a gente já estava sendo preparado. E, ao mesmo tempo, eles sabiam que essa informação ia cair nas mãos certas na hora certa, né? Então, essa questão da multidimensionalidade é incrível, porque ele foi escrito mais ou menos quando a gente, né, pelo menos da minha idade, da minha faixa etária, estava nascendo ali, né, no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele estava sendo escrito e a gente ia ter acesso a essas informações agora. Então, se você está aqui, se você está vendo esse livro, né, vendo o vídeo a respeito, é porque com certeza você é um membro da família da luz. Insistimos sobre a ideia da multidimensionalidade, o conceito de que podem estar em muitos lugares e transportar a consciência. Compartilhamos com vocês a ideia de que existem muitos mundos além da Terra. Em alguns momentos poderão duvidar de todas as informações que lhes passamos. O vosso sistema entrará em choque. Vocês não vão querer acreditar na extensão da ignorância que foram submetidos e, por isso, pelo menos por um tempo, negarão a veracidade das nossas informações. É importante que a gente já comece a se preparar para que muito em breve algumas informações sobre seres de outros planetas vão começar a surgir na mídia. A gente já está percebendo alguma movimentação estranha, algumas informações que são assim, digamos, que escapam, né, que são admitidas de certa forma. Só que a gente precisa tomar muito cuidado porque vai existir um viés político ali, né? A gente sabe que não vai ser simplesmente eles existem e pronto. Então a gente vai ter que ter muito discernimento nesse momento e muitas pessoas vão entrar em colapso, muitas pessoas vão entrar em negação, muitas pessoas vão ter questões psicológicas porque viveram até hoje na ignorância, tá? Então vai ser sim um período bastante conturbado que eu vejo acontecendo em breve, assim, nos próximos 50 anos, digamos assim. Não acho que vai ser amanhã, mas sim, estamos entrando nesse momento de grandes turbulências aqui na Terra. E justamente por isso é importante a gente ter acesso a essas informações e ler, reler esse livro até a gente conseguir acessar
todas as informações que a gente precisa, porque essas informações só vão ser entregues conforme a gente esteja preparado para recebê-las. Então, esse livro ele tem várias camadas, tá? É a primeira leitura mais superficial, a gente recebe um pouco, depois conforme a gente vai se abrindo e se aprofundando, a gente vai recebendo muito mais informações, não só aqui, a partir da leitura, mas com as sincronicidades que acontecem na vida. Eu sei que vocês devem estar percebendo isso já. Nós só podemos fornecer-lhes informações de acordo com a vossa própria aceleração. Precisam evoluir e deve partir da vossa própria inteligência o pedido de informação, pois há uma lei divina relativa à interferência. Existem muitos seres que não respeitaram esta lei e interferiram na Terra. Mesmo seres do nosso plano ancestral o fizeram. Como mencionamos anteriormente, este é um universo de livre-arbítrio, cujo tema subjacente não poderia deixar de ser tudo é permitido. Contudo, sempre aparecem seres que desejam exercer autoridade sobre os outros, que desejam ser os senhores, os soberanos. Vocês foram muito simplistas em relação à quantidade de seres controladores existentes no planeta. A família da luz possui como característica uma inclinação ou predileção por criar sociedades onde há um tremendo movimento em todas as direções dos raios de luz. Qual o significado disto? Luz é informação, portanto a família da luz é a família da informação. Existem certos tipos de consciências, famílias da guerra, que gastam bilhões de anos, de acordo com a vossa concepção de tempo, estudando, promovendo e exercendo controle sobre outras consciências. No universo, fora da limitação do tempo, todos os cenários dentro de uma zona de livre-arbítrio tendem a esgotar-se. Tá, aqui a gente tem, né, um parágrafo um pouco mais complexo que eu vou tentar fazer com que ele fique mais claro. Nós somos, então, esses seres pertencentes à família da luz que vieram para a Terra para tirá-la dessa quarentena, digamos assim, que ela se encontrava imersa na ignorância dentro de um sistema de controle por seres que usaram, né, essa questão do livre-arbítrio de uma maneira deturpada. Na verdade, eles não respeitaram o livre-arbítrio, né? Eles respeitam, entre aspas, porque a gente tem essa ideia de liberdade, né? A gente acha que a gente tem escolha aqui na Terra, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas é uma ilusão, né? Nós somos, de certa forma, escravos, entre aspas, de um sistema, né? E às vezes nem tão entre aspas, né? De uma maneira bem literal, nós somos escravos de um sistema que existe e que a gente não consegue muito ir contra ele, né? E nesse caso, como é que a gente vai fazer o nosso trabalho? Qual é o nosso papel? Informar. Então, a questão da luz é informação. A gente veio trazer luz, a gente veio clarear a mente das pessoas, o coração delas também, e trazer informação acerca da verdade real das coisas, né, da vida aqui na Terra. Então, o nosso papel principal é esse. A gente tem que iluminar a mente das pessoas. A gente tem que, primeiro, né, se conectar com a nossa verdade e fazer com que isso ilumine a todos ao nosso redor automaticamente. A gente não precisa fazer muito esforço, porque os próprios fios luminosos, eles vão fazer com que as outras pessoas recebam essas informações também, como o roteador de Wi-Fi, que eu gosto sempre de dar como exemplo, né? E ele fala desses seres, né, da família da guerra, que ficam bilhões e bilhões de anos, né, estudando técnicas de guerra, melhorando a tecnologia de guerra, tudo isso para viver todas as infinitas possibilidades dentro de uma zona de livre-arbítrio. Chega num tempo que acaba as ideias, acaba as possibilidades, né? Então, apesar de a gente ter infinitas possibilidades, a gente sabe que dentro de uma limitação, por exemplo, de tema, né? Então, tema guerra, chega uma hora que acaba as ideias, chega uma hora que acaba as linhas de tempo, né? Então, a gente está chegando num ponto, né, que a gente precisa fazer com que isso pare, com que isso mude, com que a Terra evolua de alguma forma. Chegou a hora de mudarem radicalmente a visão de si mesmos e romper barreiras, de passarem por cima dos probleminhas corriqueiros, dos dramas cotidianos, para se ligarem a nível cósmico ao drama maior que esteja ocorrendo. Assim, devem informar-se melhor sobre as vossas próprias intenções, propósitos e dramas.
devem ser capazes de compreender tanto a vossa identidade quanto a vossa capacidade de transportar essa identidade para qualquer mundo que venham a escolher. Aqui é bem interessante, né, o que eles usaram para a gente realmente começar a quebrar barreiras, inclusive no sentido de parar de se identificar tanto com esses dramas cotidianos, sabe? Quando a gente fica preocupado com uma coisinha tão minúscula, tão pequena da nossa vida, e não que isso não seja importante, mas dentro de um âmbito maior, de muitas coisas que estão acontecendo no nível cósmico, planetário, estelar, a gente está, de certa forma, sendo iludido ou passando batido de coisas muito mais importantes para a nossa presença aqui na Terra. Tudo isso é forjado, sabe? Essa questão de deixar as pessoas preocupadas com coisas pequenas, de ficar imersa nesses problemas, é justamente para elas não terem tempo e nem vontade de se preocupar com algo maior, sabe? Então eu dou a elas essas preocupações, eu sempre trago uma questão ali no nível de consciência mesmo, sabe? Então, questões de relacionamento, a pessoa fica presa naquilo e ela não consegue abrir o campo e expandir a consciência para pensar coisas relacionadas à expansão da consciência em si, sabe? A pensar sobre o universo e o que ela está fazendo aqui. Então a gente já é diferenciado, entre aspas, tá? Mas a gente já tem um passo à frente, digamos assim, porque a gente de certa forma já está buscando, tá? Mesmo que a gente continue ainda na dualidade, ou seja, tem um lado meu que quer entender sobre a origem do universo e tudo que a gente está fazendo aqui de uma maneira mais profunda, mas tem um lado meu que ainda está preso nas questões cotidianas, nos dramas cotidianos e vivendo tudo isso, né? Então a gente oscila muito ainda e a gente vai ter que chegar uma hora que a gente tem que dar um basta e a gente tem que reforçar a nossa intenção de viver uma vida mais elevada, aquilo que a gente realmente veio fazer aqui. Esta história da família da luz, ou a volta das camisetas brancas, como gostamos de chamá-la, é a história de quem são vocês. Vocês comprometeram-se a realizar determinada tarefa, a cumprir uma missão e a se lembrar e executar o que vieram fazer aqui. Nós lhes contamos que vossos mundos e vossas identidades dentro deles irão mudar drasticamente e que estão se aproximando deste momento. Muitos de vocês já sofreram mudanças. Se olharem para trás e observarem quem eram há um ano, irão constatar que agora estão muito mais fortes, muito mais poderosos. Esse trecho aqui, ele traz muito essa questão que eu falei, que parece que ele está falando com a gente agora. É incrível, né? Então, falando de tudo, todas essas mudanças drásticas que iam acontecer, para a gente olhar para trás, né? 1, 2 anos atrás e ver o quanto a gente já mudou, é justamente o que está acontecendo agora. Então, acontece, né, da gente cair nessa leitura, da gente estar aqui tendo contato com essas informações quando a gente está pronto para isso. Isso que é o mais incrível. E essa questão da missão, né, falar claramente sobre isso, tem muito a ver com essa vontade dentro da gente, esse questionamento desde sempre de ter ali uma duvidazinha, né, uma questão pulando ali dentro do peito, dizendo o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, como se fosse um lembrete interno. Eu sei que vocês que estão aqui devem ter esse questionamento desde sempre também, por isso inclusive que vocês estão aqui, porque era de certa forma a deixa que a gente precisava, né? Se a gente tivesse todo o esquecimento possível, a gente não ia ter esse despertar, não ia ter uma coisa ali incomodando, mesmo que tudo ao nosso redor estivesse relativamente bem, né? Era uma busca interna muito grande. A gente está aqui por outro motivo, a gente não está aqui para se realizar na matéria, a gente está aqui para romper essa limitação da matéria com as outras dimensões, tá? Cada um de vocês começa a sentir que, a todo instante, cria sua própria realidade e que cada situação vivenciada, quer estejam empregados ou desempregados, ocorre por decisão própria. Teoricamente, neste momento, cada um, sem exceção, deveria ser capaz de dominar a arte da manifestação, pois esta é a hora de atrair e inserir em seus corpos a rede de informação cósmica, ligá-la às suas mentes e difundir estes dados para todo o planeta. Esta é a rede de informações que se liga aos filamentos de códigos luminosos fora dos vossos corpos.
Isso já ficou bem claro, né, no último capítulo, de que nós criamos a nossa realidade. A física quântica já chegou a essa conclusão, tá? Então, realmente, o observador cria a realidade. A maneira que ele acha que o átomo vai se comportar define como esse átomo vai se comportar. Se a gente pensar que tudo é feito de átomos, exatamente tudo, a gente já vê que realmente a gente está criando a nossa realidade de acordo com o que a gente acredita o tempo todo. Nesses casos aí do exemplo que ele deu, né, estejam empregados ou desempregados, muitas vezes a gente perde um emprego e fica bastante chateado e fica tentando entender por que a vida é assim. Então, por exemplo, nesse momento de crise, né, muitas pessoas culpando a crise e culpando o governo, e elas não percebem que elas estão tão identificadas com essa ideia, né, que elas acreditam nisso e elas acreditam que isso pode deixá-la sem emprego, então ela vai atrair aquilo que ela acredita, tá? Então não é só assim, eu quero isso conscientemente ou não, eu acredito nisso ou não. Numa meditação que eu estava fazendo há um tempo atrás, me veio muito claramente com letras garrafais a frase: tudo que você acredita é real. Ou seja, se eu acredito que tem crise, é real para mim. Se eu acredito que eu posso ficar doente, aquilo é real para mim. Se eu acredito que tudo é difícil, aquilo é real para mim. Então, tudo que você acredita é real. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acredita, porque pra gente, pro nosso campo, pro nosso inconsciente, aquilo é real. E a nossa vida vai materializar, vai espelhar todas essas minhas crenças. Precisam tornar-se mais perspicazes em relação ao que e a quem diz estar vindo dos céus, pois serão enganados, ludibriados e não vão entender por quê. Nós percebemos isso porque sabemos muito bem como é fácil enganá-los. Algumas vezes agimos assim para impulsioná-los. Já lhe dissemos que fomos bastante ardilosos com vocês em determinadas épocas. Ok. Aqui a gente tem um ponto bem importante que a gente precisa discutir e refletir. Me vem vindo uma reflexão muito forte, tá? De tudo que a gente está lendo em comparação com tudo que está acontecendo hoje, né, na Terra, e me vem muito essa sensação que eu queria compartilhar com vocês e eu quero ver se faz sentido para você ou não. Então lembra sempre de sentir no seu coração, realmente faz sentido isso, e se não fizer, descarta simplesmente, tá? A gente está sendo alertado aqui para esse momento de transição que a gente está vivendo, para coisas desafiadoras que talvez aconteçam. E diante do que a gente está vivendo hoje, eu acho que não é mais nenhuma novidade. A gente não fica mais tão negativo em relação a isso, com tanto medo. Primeiro, porque a gente está aprendendo a confiar. A gente está sabendo que tudo isso tem um propósito, né? E a gente, de certa forma, está se preparando para isso, né? Diferente das outras pessoas que estão apenas reagindo ao que acontece, sem ter conhecimento nenhum mais profundo sobre isso. Eles falaram no outro capítulo a respeito dos hologramas, né? E eu venho estudando bastante a história das civilizações antigas, né? E eu vejo como isso vem aparecendo para mim como se eu estivesse sendo direcionada para estudar a verdadeira história, né? Então, desses deuses, entre aspas, que chegaram na Terra e que tem muito a ver com a história contada na Bíblia, enfim. Eu sei que aqui a gente entra um pouco em religião e esse é um terreno bastante complicado, mas eu acredito que quem tá aqui já tem uma mente mais aberta, expandida para isso, tá? Vem surgindo muito na internet nos últimos tempos essa questão dos 3 dias de escuridão, né? E eles falam aqui dessa tentativa que eles vão fazer de implantar uma nova ordem mundial. Aqui também eles estão falando isso nesse capítulo, né? Olha só o que eles falam, que a gente precisa ficar mais atento a essas questões de quem está vindo do céu, porque a gente pode ser enganado. Então pode ser que exista um teatro aí, entre aspas, que eles façam esse holograma da volta de Jesus, entre aspas, tá? É o que eu tô sentindo e eu preciso falar. E as pessoas vão acreditar, e isso vai fazer com que eles implantem essa nova ordem mundial, né? Ainda numa tentativa de manter o controle.
Porque pensa comigo, se tiver 3 dias de escuridão, aparecer uma luz no céu e alguma coisa acontecer, mesmo que seja Jesus aqui entre aspas, vai causar medo nas pessoas. O sentimento não é nossa, que lindo, quanto amor nessa cena. Não, vai ser pânico, vai ser medo, vai ser caos. Então, a quem você acha que isso está servindo, né? A qual das energias aí está alimentando? Porque pouquíssimas pessoas vão conseguir vibrar no amor dentro dessa situação, tá? E nesse momento a gente realmente vai ter que discernir, né? Vai ter que realmente saber exatamente como agir, porque muitas pessoas vão acreditar, muitas pessoas vão desencarnar por medo, né? Vão acabar não resistindo, porque não vão conseguir lidar com a realidade como ela é, né? Como ela está sendo colocada. Então a gente precisa ficar muito atento, porque eu vejo muitas teorias da conspiração que causam medo só de ler. Então imagina, a gente está sendo de certa forma testado ou tentado do outro lado para manter esse sistema de controle, para manter vibrando no medo. Então tudo que causa medo, evite. Mas aqui eu vejo muito essa energia deles no sentido de aleitar, sabe? Não no sentido de causar medo. E essa questão que eles falaram aqui, que inclusive eles já nos enganaram, já nos ludibriaram, né? Que eles já foram bastante ardilosos com a gente. Eu vejo muito como eles mesmos, sendo esses das trevas, que no futuro muito longe, pensa em milhões de anos, eles se redimiram e foram para a luz. Então assim, tem várias coisas aqui que a gente não percebe ainda dentro do nível de consciência que a gente está vivendo na terceira dimensão, tá? Mas se tempo e espaço não existe, então quer dizer que eles também já evoluíram, que inclusive esses seres das trevas, talvez no nosso futuro sejam seres de luz. Então a gente precisa estar muito atento com essa questão, porque a dualidade ela só existe aqui, tá? Por todo, eles são a mesma coisa. Então a gente precisa perceber isso também, o quanto tudo isso é um jogo, sabe? Enquanto a gente fica também polarizando ou vibrando, né, numa energia, enquanto uma é melhor, a outra é pior, a gente tá na dualidade, a gente precisa sair dela também em algum momento, tá? Então o que eu percebo em relação a essas teorias da conspiração é que quanto mais energia a gente colocar nisso, mais aumenta as probabilidades dela se tornar realidade, né? Então a gente precisa mudar o foco, a gente precisa levar a frequência, a gente precisa fazer o que a gente veio aqui para fazer, né? E não nos deixarmos levar por essas teorias e não ficar vibrando nessa possibilidade, porque sim, é uma possibilidade e existe numa realidade paralela. Então, numa realidade paralela, a Terra já foi destruída, já teve uma terceira guerra mundial, aconteceu toda essa questão dos 3 dias de escuridão, mas também existe uma realidade em que a Terra evoluiu, em que a Terra vive em perfeita paz e harmonia, e é nessa realidade que eu escolho focar, né? E é isso que eu convido vocês a fazerem também, tá bom? Na verdade, instilamos em vocês confiança e também um novo suplemento de informações para que pudessem pegar os tijolos básicos da construção deste sistema, o conceito de que vocês se criam a si mesmos e de que criam a vossa realidade por meio dos vossos pensamentos, e formular um mundo projetado pela família da luz. Dessa forma, um plano e uma nova rede poderão abranger parte da Terra, para que uma possibilidade totalmente nova possa expandir-se. Sem vocês e sem a nova possibilidade que estão trazendo, existe o potencial para que um dia uma guerra cósmica gigantesca irrompa na Terra. Olha que forte aqui e que tem a ver com tudo o que eu acabei de falar. Então existe sim N possibilidades e a nossa missão é plantar uma semente que mude essa realidade, que mude esse futuro provável ou possível, né? Então a gente está aqui para mudar uma linha de tempo, para tirar essa possibilidade de existir uma guerra cósmica, não é uma guerra mundial, gente. Isso aqui é muito maior do que a gente imagina, por isso que eles falam, saiam dos seus dramas pessoais, né? E ampliem a sua visão para perceber que Star Wars existe, aconteceu, né? E que se a gente não cuidar da nossa energia, pode acontecer nessa parte da galáxia. A gente pode estar envolvido nessa guerra, ou talvez Star Wars já é o futuro, né? Dessa guerra que aconteceu e a gente está tentando evitar que isso seja verdade, digamos assim, né? Que isso realmente aconteça nessa linha de tempo. Então são infinitas possibilidades aqui, tá?
O importante é a gente manter sempre em mente, nós criamos a nossa realidade e nós criamos a nós mesmos, tá? Realmente, nós somos aquilo que a gente acredita ser, né? Sobre nós mesmos e em relação à vida, ao mundo que está ao nosso redor. Procurem sentir, através do vosso centro de sentimento, a confusão que se espalha no mundo devido às novas ocorrências. Este planeta vem operando numa frequência muito baixa, uma frequência baseada na luta pela sobrevivência, no enfraquecimento. A vossa identidade esteve voltada para o que vinha de fora. As 12 hélices tornarão irrelevante tudo aquilo que envolvia as 2 hélices, ou era representado por elas. Todo o dinheiro poupado e as propriedades adquiridas, toda a segurança baseada nas 2 primeiras hélices que fornecem a vossa identidade, tornam-se totalmente irrelevantes à evolução do planeta. Aqui é bem importante a gente frisar, né, o que eles estão dizendo aqui, que realmente antes a gente estava, né, nesse sistema de luta e fuga, de sobrevivência, de base muito baixa, né, energética, baseada no medo, baseada em ter que me manter, e isso fazia com que a gente mantivesse muito essa necessidade de viver apegado à questão material, tá? Então a gente também era muito reativo, então a minha identidade estava baseada no que vinha de fora, quer dizer, o que os outros diziam sobre mim, o que os outros acreditavam sobre mim, o que acontecia comigo definia quem eu era, né? Então isso é muito forte aqui. E agora, inclusive com tudo o que está acontecendo, né, com essa pandemia, a gente percebe o quanto algumas coisas que a gente dava importância não fazem tanto sentido mais aqui, né? Eu acho que essa questão da sobrevivência em si, dessa questão material, dessa questão do consumismo principalmente, porque eu não acho que a gente não merece, de certa forma, a abundância. A diferença é que a abundância aqui na Terra está muito relacionada a dinheiro, às posses, mas a abundância no nível universal é muito maior que isso, tá? Então realmente a gente tem que ampliar um pouquinho a nossa visão e perceber que sim, é importante ter dinheiro, é importante querer estar conectado à abundância do universo, com certeza. Só que aqui na Terra a abundância é muito limitada, né? Até no sentido financeiro mesmo. É só isso que conta, é só isso que é abundância, mas na verdade vai muito além disso. E aos poucos a gente vai começar a perceber isso. Sintam o medo e a incerteza que invade a vida dos seres humanos quando começam a perceber que a maneira pela qual suas vidas foram definidas está se desintegrando. Percebam que a luz é a culpada por essa desintegração e que vocês, como membros da família da luz e portadores da frequência, a estão provocando, uma vez que são portadores da carga eletromagnética que irradia a nova frequência para o planeta. Vocês ajudam a criar o caos da nova consciência. Olha que lindo isso, né? Apesar de ser caos aí, a gente tem uma conotação muito negativa para essa palavra. O caos, ele precede a ordem. E eu amo essa frase. O caos precede a ordem. Então nós viemos trazer o caos numa coisa que estava totalmente defasada, ultrapassada, manipulando as pessoas, né? E para as pessoas aquilo era segurança, porque elas não sabiam o que era ser diferente disso, ter uma vida diferente desse estilo de vida baseado na sobrevivência. E nós viemos trazer essa ruptura, né? Então dá medo quando você percebe que o seu chão está tremendo e que tudo aquilo que você acreditava que era sólido, na verdade é extremamente fugaz e é extremamente impermanente, né? E inseguro ainda por cima. Porém, tudo isso era necessário para que a nova consciência possa brotar. Caso contrário, a gente vai ficar sempre e para sempre preso nessa velha consciência. Façam uma retrospectiva de suas vidas nos últimos 2 anos e observem quantas vezes vocês mesmos atravessaram uma incrível confusão mental. Passaram por um verdadeiro caos para decidir quem eram, onde gostariam de morar, quem gostariam de ter como companheiro, se gostariam ou não de ter um companheiro, se gostariam ou não de ter filhos, se gostariam de permanecer no papel de pais e muitas outras coisas. Então a gente está vivendo no nível individual esse mesmo caos, né, que a gente está vendo refletido no nível coletivo, né? A gente realmente percebe que esse caos ele está sendo implantado em cada um dos sistemas
que existem. E como o micro e o macro, né, eles se espelham, isso vai acontecendo em todos os campos, né, em todos os níveis, para que possa haver uma nova ordem, uma nova maneira de ver as coisas, um rearranjo, digamos assim, dos átomos, né, da energia ali, para que ela possa funcionar de uma maneira muito mais elevada. Ampliem sua percepção para as vossas comunidades e sintam como as fundações sobre as quais as pessoas basearam suas vidas estão se desfazendo lentamente. A fundação está ruindo e muitas pessoas não conseguem perceber isso agora. A razão mais significativa para este desmoronamento consiste no acesso a novas informações, o que torna as informações antigas, arcaicas e decrépitas. De certa forma, vocês são responsáveis por evoluírem através disto e por serem as vossas próprias fontes de inspiração, por serem exemplos vivos para os outros. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, em que tudo está desmoronando realmente, a gente precisa perceber que o nosso papel é ser um exemplo, é realmente mostrar para as pessoas como lidar da melhor forma com a situação, como confiar apesar do caos, apesar da dor, apesar daquilo que as pessoas escolhem focar. A gente precisa escolher focar diferente, fazer diferente e se tornar um exemplo de que é possível viver em paz, mesmo em meio ao caos. Que o caos ele é necessário para o rearranjo que vai acontecer e que a gente precisa confiar que existe uma força maior guiando tudo isso. Então, a gente precisa realmente focar na gente agora, porque se eu não consigo viver isso de uma maneira muito verdadeira, eu não consigo ser exemplo para o outro, né? Não adianta eu falar uma coisa, mas eu não conseguir fazer aquilo que eu mesmo estou dizendo, né? Então, isso é muito importante nesse momento, cuidar de si mesmo, alcançar esse estado e aí sim passar a ser esse exemplo e a nossa própria energia vai fazer o resto. A gente não precisa ficar fazendo muito esforço, é tudo muito fluido, é tudo muito fácil quando a gente está realmente numa frequência mais elevada. Vocês têm um papel de grande atuação. Muitos dizem, não, a luz está chegando, pois a luz é conhecida por alterar todas as frequências vibratórias que encontra. A luz carrega consigo informação e a informação expande sistemas, de modo que sistemas antigos não podem continuar existindo. Assim, da mesma forma que o movimento da luz destrói, gera também novos sistemas com o que deixa para trás. Forma-se uma nova ordem. Então aqui, né, o papel da luz de realmente desmantelar, né, o que estava ali de certa forma já desmoronando, o que não estava funcionando de uma maneira positiva e clara, né, até por isso que a luz vem trazer essa informação, vai trazer clareza, claridade, né, e uma maneira mais positiva de ver as coisas. Só que para quem está inserido naquele velho sistema, claro que ela vê como inimigo, porque a gente está nesse processo de dualidade dentro dessa dimensão, mas na verdade é tudo uma coisa só. Alguns de vocês sentem dificuldade em se considerarem destruidores, pois possuem um sistema de convicções em relação à destruição. Trata-se de um paradigma, e se permanecerem estagnados nessa vibração, sem exterminarem tais conceitos, irão se tornar muito confinados e restritos para vivenciar a realidade. É verdade, vocês são indubitavelmente destruidores. Destroem sistemas onde prevalece o time das trevas e a ignorância. A luz penetra para destruir todos os sistemas e a experiência da destruição é proporcional à intensidade e ao fervor com que a consciência se agarra ao que está sendo destruído. Então a gente tem que assumir esse papel de destruidores. A gente tem uma ideia muito negativa, ele fala desse paradigma, né? E que enquanto a gente fica preso a ele, a gente acaba não assumindo o nosso papel. Porque na verdade a gente vai destruir um sistema que está defasado, que é negativo, que faz mal para as pessoas, que deixa elas vibrando num sistema de controle baseado no medo, né? E que a gente vem trazer à luz. A gente vem fazer com que o caos se instale, primeiramente, claro, porque precisa dessa fase de transição, né? Então tem várias metáforas que a gente pode usar, né? A metáfora do casulo, que a borboleta precisa entrar antes de sair de lá, todos esses processos que no meio eles não são muito claros, parece que tudo está sendo destruído, né? Todas as células da lagarta são destruídas para que ela possa
começar como célula de uma borboleta. Então, toda essa fase aí de destruição, ela é sim bastante desafiadora, até porque essa consciência que está sendo destruída, ela vai fazer de tudo para se manter, né? Então, quanto mais força eu coloco, mais força de resistência eu vou encontrar do outro lado. E por isso que a gente precisa ir com calma nesse processo, por isso que realmente a gente precisa fazer as coisas aos poucos, por isso que a luz escolheu se infiltrar e ir penetrando aos poucos, porque se ela resolvesse simplesmente invadir, com certeza o resultado não seria muito positivo, né? Poderia ser inclusive catastrófico, né? Então existe um porquê para tudo que está acontecendo. E se a gente olhar ao redor, está tudo acontecendo da melhor forma, né? Está tudo realmente sendo orquestrado. A gente percebe que tem algo por trás ali dizendo o ritmo certo das coisas acontecerem. E a gente precisa começar a confiar cada vez mais nisso. Quem irá ajudá-los a fugir quando as coisas piorarem? Onde está a equipe de resgate? São vocês. Para que esta transformação ocorra, devem usar os vossos próprios recursos. Existe uma assistência incrível proveniente de todos os planos. No entanto, tudo depende de vocês. Vocês vão alterar a frequência simplesmente por vosso compromisso, determinação e força de vontade. Então a gente tem que parar também com essa ideia de que alguém vai salvar, de que alguém vai vir ajudar, de que alguém fisicamente, né, um ser fora de mim vai ter esse papel. Nós temos esse papel, né? E tudo depende de como a gente lida com a situação e como que a gente consegue alterar a nossa frequência, a nossa vibração. Então, se a gente estiver bem firme no nosso compromisso, se a gente estiver determinado a fazer isso com todo o nosso coração e usar a nossa força de vontade para manter isso, né, ter consistência, ter paciência com esse processo, com certeza ele vai ser de uma maneira muito mais leve, muito mais positiva para todos nós. Se cada um de nós assumir o papel que lhe cabe, eu tenho certeza que uma grande rede será formada. E se você está aqui hoje, se você está ouvindo isso, você com certeza faz parte dessa rede, da família da luz. Descubram por que se encontram neste corpo físico, porque é através dele que ampliam a vossa força, o vosso poder aqui na Terra. Ao carregar luz dentro dos vossos corpos, vocês trazem a frequência para o planeta, e essa frequência contém informação. A frequência da luz contém a história da vossa identidade, da vossa consciência individual. Como já foi dito, esta consciência foi misturada nos vossos arquivos ou estrutura celular, para que os seres que pretendiam tornar-se vossos deuses pudessem controlá-los. Realizaram então experiências biogenéticas e mutações que foram chamadas a queda. Foi nesta época que a ignorância da espécie humana se tornou predominante. Durante um longo período de tempo foram executadas diversas experiências. Então a gente tem que entender que a gente está aqui num corpo físico porque a gente escolheu trazer essa frequência da luz para dentro da Terra. A gente sabia que a gente ia carregar com a gente esse material, essa energia, e que quando estivéssemos aqui, ela ia ser ativada de dentro para fora. Então ninguém que está lá fora, que está lá em cima, que está em outra dimensão, consegue fazer isso pela gente. É só a partir do momento que eu tomo consciência e que eu elevo a minha frequência. E quando vocês ficarem na dúvida, nossa, mas o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que trocar de profissão? Será que eu preciso ser, né, alguma coisa? Não, você só precisa ter a intenção e ser a melhor pessoa que você puder ser naquilo que você já faz dentro da sua família, carregar essa energia da luz que já existe dentro de você e que vai ser ativada cada vez mais conforme você permitir, você se abrir. Então não é muito fazer, é simplesmente ser, ter a intenção de e, claro, assumir o compromisso de elevar a sua frequência, mantê-la elevada acima dessa zona do medo, como eu já mostrei num vídeo anterior, né, que tinha o desenho lá, que é a faixa de frequência da Terra. A gente tem que vibrar acima dessa faixa de frequência, e aí a gente está imune a tudo que estiver acontecendo aqui. É sim desafiador, a nossa frequência ela tende a oscilar bastante, mas se a gente elevar bastante, essa oscilação ela ainda não chega dentro dessa zona do medo, tá? A gente precisa aprender a trabalhar com essa energia, e eu vou cada vez mais ajudar vocês a se manterem dentro desse padrão vibratório, que é o que eu tento fazer na minha vida, tá? Então eu vou
ver formas de fazer isso, mas contem comigo para fazer esse trabalho aí na vida de vocês. A luz representa a reunião daquilo que foi espalhado, e para realizar esta tarefa, tudo o que precisam fazer é ser. Se vocês simplesmente forem, à medida que evoluírem, deixarem a vossa vida pessoal evoluir, podem ter a certeza de que outros membros de luz estarão evoluindo junto. Isto é verdade. Vocês enviam irradiações telepáticas informando sobre a vossa presença aqui. Da mesma forma que sempre lhes dizemos, nós estamos aqui. Nós também somos membros da família da luz, trazemos informações conosco e as difundimos por toda parte. É engraçado que eu sinto de explicar alguma coisa e daí eu começo a ler o parágrafo e eu percebo que eu estou explicando o que eu ainda vou ler, né? Mas vocês entenderam que se trata então de ser. É simplesmente uma questão energética, de frequência, e que isso já vai estar afetando a todos ao seu redor. Então eu sei que o que eu estou vibrando hoje, o que eu estou construindo, porque eu tento ao máximo fazer aquilo que eu estou falando aqui, né? Vibrar nessa frequência, me faz enviar para vocês essas irradiações telepáticas, né? Essas irradiações de luz, na verdade, e isso tranquiliza vocês. Então talvez só de ouvir o que eu tô falando, algo se acalma, ou algo faz sentido, ou algo se encaixa aí dentro, porque na verdade a frequência que eu tô emanando, eu realmente confio muito em tudo que eu tô lendo e que eu tô transmitindo aqui, faz parte de quem eu sou. Eu sinto que essa é uma verdade da minha alma, que não é uma coisa minha, ego, Maria Amélia, realmente é algo muito maior do que o meu ser aqui na Terra. E eu espero conseguir passar essa mensagem para vocês, realmente passar essa energia. Eu sei que vocês estão sentindo ela de alguma forma aí do outro lado. Existe a necessidade de que cada um de vocês examine as fronteiras que estabeleceram ao seu redor. Vocês realmente progrediram muito em relação ao que eram. Contudo, garantimos que ainda não estão percebendo os limites que estabeleceram para si próprios, limites que continuam definindo o que acreditam poder ou não fazer. São eles que os acorrentam a esta versão ou frequência da realidade. Então a gente tem que começar a perceber o padrão que a gente está vibrando, os limites que eu tenho, aquilo que eu acredito que eu posso ou não fazer, que eu consigo ou não fazer, que eu tenho ou não condições de fazer. A gente precisa realmente começar a mudar o nosso limite, sabe? O céu é o limite. A gente tem que ir além do céu. Na verdade, não existem limites, né? O universo infinito é o limite, ou seja, não existe limite, tá? Então, se você tem até essa crença, né, de que o céu é o limite, a gente tem que ir um pouquinho além do céu aí, tá? Estes limites que vocês mesmos estabelecem e anunciam sobre si próprios impedem a mudança que as informações que estão despertando dentro de vocês deveriam provocar. A informação faz parte do desenvolvimento espiritual. Diversas camadas da realidade são removidas para que entrem em maior sintonia com os planos espirituais. Nisto consiste o avanço espiritual. Queremos que abandonem os limites e parem de definir e proteger cada aspecto de suas vidas. Então a gente precisa começar a mudar os nossos limites e deixar que essa informação penetre em nosso campo. Então ele fala dessa questão da informação fazer parte do nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, a gente precisa se abrir para que a luz comece a entrar cada vez mais, na verdade, para que ela comece a crescer de dentro para fora, né? Nós já temos ali uma fagulhinha de luz, ela precisa começar a crescer, se expandir e de certa forma dirigir, guiar a nossa vida a partir daqui. A gente tem que confiar que ela tem um conhecimento muito maior sobre a nossa vida e que muitas vezes ele vai acabar indo contra aquilo que a gente acredita que seria o ideal. Por quê? Porque a gente está preso no paradigma da Terra, a gente está preso no paradigma material. E a nossa parte espiritual, a nossa luz real, ela sabe coisas além, ela sabe o que é realmente importante para a gente. Então a gente precisa permitir, confiar, se entregar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Caso contrário, a gente vai continuar se sentindo incomodado, fechado, sabe? Como se estivesse numa caixa ali. Então, parece que a gente não está deixando essa luz expandir. Esse sentimento, né, de estar preso tem muito a ver com isso também. É uma tarefa tremenda ser portador da luz. Uma vez que autorizem a luz a entrar em seus corpos, inicia-se o processo de mudança.
que nem sempre é alegre, enlevante, divertido, como muitos já tiveram a oportunidade de descobrir. Neste processo, quando as coisas começam a não ser nada divertidas, vocês podem impedir o vosso desenvolvimento e a mudança, respondendo aos distúrbios emocionais com medo. Podem culpar alguém, lamuriar-se, lamentar-se ou sentir e acreditar que outra pessoa os prejudicou. Eu acho que todo mundo que já passou pelo despertar, né, pelos sintomas aí desse despertar espiritual, desse despertar para a nossa verdadeira natureza de luz aí, né, de agentes da luz, sabe qual é essa sensação, né? E acaba às vezes vibrando nessa frequência, é diagnosticado com depressão, com síndrome do pânico, enfim, N processos que o nosso corpo começa a sentir, porque no fundo a gente está rejeitando o processo, no fundo a gente está resistindo a essa luz entrar e expandir na nossa vida. Conforme a gente vai soltando, conforme a gente vai confiando, aquilo começa a ser mais leve. Então eu vejo muito sofrimento, a dor proporcional ao nível de resistência que a gente está tendo aquele processo. Se a gente soltasse, se a gente deixasse tudo aquilo sair da gente, com certeza ia ser mais leve. Mas a gente nunca tinha passado por isso, a gente não sabe, né, o que está acontecendo. Então é natural também que a gente reaja com medo, é um processo natural de proteção mesmo, né, psíquica. Então, para quem teve esses processos ainda sem apoio, ainda sem saber direito o que era, com certeza foi extremamente desafiador. Para mim foi um pouco, né? Eu tive depressão em 2014, eu era uma pessoa totalmente alheia a tudo isso, totalmente cética, muito medrosa, então para mim foi um processo bem intenso e bem desafiador. Mas foram assim 5 meses, durou exatamente esse tempo e eu consegui mudar, enfim, totalmente a minha visão sobre as coisas. E aí que eu comecei a buscar todas essas respostas metafísicas, digamos assim, para aquilo que estava acontecendo comigo, e de lá para cá eu nunca mais parei. E também consegui sair dessa depressão sem precisar tomar nenhum tipo de remédio, né, nenhuma química, digamos assim. Mas eu não vou falar que foi fácil, que foi tranquilo, que foi leve, nem que foi gostoso, tá? Realmente foi bem dessa forma que eles estão falando aqui. Mas eu percebo que foi muito da minha resistência também, né? Porque o ego estava sendo desmantelado ali, tudo aquilo que eu acreditava até então. Então é doloroso sim, porque a gente se apega àquilo que a gente imagina que a gente é, e a gente não se abre para olhar para dentro e ver quem a gente é de verdade. O resto do planeta acredita nisso, mas eles não fazem parte da família da luz. Existem milhões de membros da família da luz aqui, e a luz está voltando a este planeta, há tanto tempo dominado pelos camisetas negras. Os camisetas negras alimentaram as vossas emoções negativas, como medo, guerra, ganância. Como estamos num universo de livre-arbítrio, tudo isso foi permitido. O Criador primordial é o time das trevas, bem como a família da luz. O Criador primordial é tudo. Aqui a gente precisa entender isso, tá? Que o Criador, o todo, ele é realmente o todo. Quer dizer, ele é o bem, ele é o mal, ele é a luz, ele é as trevas. Não existe dualidade no todo. Então, na verdade, eu vejo o todo como aquele que criou tudo isso, inclusive, claro, não diretamente, mas indiretamente ele criou seres, né, tidos como deuses, que foram criando seres, até existir essa dualidade para que pudessem haver determinadas experiências e determinado tipo de evolução, de crescimento, de absorção daquela determinada experiência. Então, tudo faz parte de uma grande ordem, né, de uma ordem maior que a gente não consegue compreender, e não adianta a gente tentar, que a gente vai só nos frustrarmos, a gente vai só se desgastar, sendo que a gente sabe o que a gente precisa fazer nesse momento com as informações que a gente tem até aqui. Nossos ensinamentos são ministrados através de histórias. Talvez um dia consigam enxergar através das histórias que contamos para vocês. Aí não precisarão mais delas e serão capazes de destruir paradigmas e chegar ao conhecimento de realidades mais amplas. Até esse dia, falaremos a vocês em parábolas, para prender o vosso interesse e lhes permitir o acesso a áreas onde se sentem paralisados ao penetrar, áreas que vocês, no mais profundo das vossas almas, assumiram o compromisso de explorar. Num curto prazo de tempo, haverá uma grande necessidade de perceber quem são os portadores da frequência. Os portadores da frequência serão chamados a estabelecer o equilíbrio do planeta,
pois sabem 100% do tempo que criam a sua própria realidade. Eles aprenderam a desafiar as leis da humanidade por meio da direção consciente de sua energia. Aí reside a profundidade da perfeição e do empenho de que estamos falando. Então, olha que incrível o nosso papel. Eu vejo a todos nós aqui como esses portadores da frequência. Somos nós que vamos sustentar a energia e trazer esse equilíbrio para a Terra, no sentido de, se a gente ficar focando em coisas boas, se a gente fizer a nossa parte, se a gente elevar nossa frequência, a gente consegue mudar essa linha de tempo para uma mais positiva. Se a gente cair no medo, se a gente ficar vibrando nessas energias negativas que a gente está vendo ao nosso redor, a gente só vai estar reforçando o coro. Só que o que a gente não sabia até então é que a gente tem dentro da gente toda a luz, toda a frequência necessária para manter essa frequência elevada. É isso que a gente não sabia, e quanto mais a gente se conectar com essa luz, mais alta vai ser a nossa vibração e mais fácil vai ser a gente ser esse portador de frequência, né? Nós nos mantemos dentro desse papel que nos cabe e que nós mesmos escolhemos viver antes de vir para cá, viver essa experiência na Terra. Então a gente precisa só se lembrar disso, né? Tá tudo dentro do nosso campo, dentro do nosso DNA. Então vai muito nesse sentido, algo dentro da gente ressoa, ou seja, é real, é isso, é a confirmação que a gente precisa. Estamos aqui para lembrá-los quem são vocês e o que concordaram fazer, o que vieram realizar neste planeta. Estamos aqui para ser os vossos cheerleaders, animadores de torcida, para incentivá-los a recordar, para dar-lhes assistência e orientação para que descubram por si mesmos o milagre que aguarda dentro do corpo humano. Neste momento, a melhor forma de agir é procurar manter a própria frequência sem se preocupar em ajudar os outros. Concentrem-se ao máximo, buscando permanecer o tempo todo conscientes, percebendo o que está ocorrendo à vossa volta. Sejam constantes com a frequência da luz, que lhes traz informação, e com a frequência do amor, que é a frequência da criação. Então, eu fecho, né, esse vídeo nessa parte desse capítulo, exatamente na metade, né, para manter essa frequência. Agora a gente sabe cada vez mais claramente o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, nós concordamos, nós escolhemos essa missão e nós estamos aqui sim para realizar uma missão, tá? E essa missão, ela só vai ser efetiva quanto mais a gente focar em nós mesmos, em manter a nossa frequência. Então essa questão de querer ajudar todo mundo, de querer salvar todo mundo, a gente está se distraindo do que a gente realmente tem que fazer. Eu só consigo ajudar o outro quando eu estou bem. Eu só consigo ajudar o outro quando a minha frequência está elevada. Então às vezes, quando a pessoa está se afogando, se você for se jogar para ajudá-la, você pode morrer afogado, né? Ou aquela questão do avião, que primeiro você precisa colocar sua máscara para depois dar a máscara para quem está do seu lado, ajudar as pessoas ao seu redor. Então é sempre nesse sentido, não é ser egoísta, é se colocar em primeiro lugar. E se você está se sentindo bem, você sente a intuição de ajudar, de doar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, é outra coisa, mas não deve ser o seu foco, porque a gente vê muitas pessoas que estão vivendo a vida dos outros, tentando ajudar todo mundo, mas elas estão se esquecendo delas mesmas, estão ficando cada vez mais fracas, cada vez mais frustradas, e no fundo isso não está levando a nada, ou seja, está sendo em vão ainda por cima. A gente só consegue ajudar quando a gente está num certo nível de frequência, e a gente precisa aprender a se manter nessa frequência da luz e do amor. Luz é informação e amor é criação. Então eu fico por aqui nessa parte do capítulo. É um capítulo bem denso, né? Com muitas informações e principalmente muita energia. Então eu vou pedir para você respirar fundo agora e acessar essa energia, ancorar tudo que a gente acessou aqui, tudo que a gente aprendeu, que a gente relembrou, na verdade. Se você sentir, você pode ouvir novamente, ouça quantas vezes quiser. Você pode inclusive fazer a leitura depois do livro, sozinho mesmo, tendo o livro físico. Pode ajudar também a você ter os seus insights, você perceber o que é para você ou não. Então eu recomendo muito que você caminhe cada vez mais dentro dessas informações e não apenas absorvam intelectualmente e separem tudo isso que a gente está vendo aqui da vida lá fora, porque ao contrário, a vida lá fora está totalmente ligada ao que a gente está vendo
aprendendo aqui, é só uma projeção de tudo que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então, vejo vocês na parte 2.